Agora que já faz 10 anos desde que foi publicado, acho que já é seguro dizer que Grandes Astros Superman é talvez a melhor HQ do Superman já feita. E eu percebi agora que eu acabei de me sabotar muito se um dia eu quiser fazer um top 15 histórias de Superman. Mas sério, depois de décadas de roteiristas tentando resolver o enigma de como atualizar o Superman para que ele se conectasse com novas gerações, seja diminuindo seus poderes ou tentando tornar ele mais sério, o que ironicamente apenas o tornava um personagem mais genérico, eis que vem Grant fucking Morrison e faz exatamente o oposto, e extrapola o Superman em sua essência como o maior dos heróis já concebidos pela imaginação humana, em uma história frenética e infinitamente excêntrica e criativa que é uma carta de amor ao personagem, inspirada nos elementos mais malucos da Era de Prata. E agora tem a adaptação na forma de um filme animado, traduzindo o HQ da forma mais fiel e literal possível, e eu acho meio ruim. A história é a mesma. Para salvar uma excursão espacial dos planos de Lex Luthor, Superman voa até o Sol. O contato tão direto com os raios que lhes dão os poderes torna ele ainda mais poderoso, mas também afetam suas células e agora ele tem poucos meses de vida. E então acompanhamos as aventuras do Homem de Aço enquanto seus últimos dias se aproximam. Então, se é tudo igual a HQ, qual é o problema, John, seu pentelho mal agradecido? Bem, sabe como pessoas podem fazer apresentações ruins de uma peça de Shakespeare, mesmo seguindo o roteiro de uma peça de Shakespeare? Essa é uma HQ densa, complexa e muito idiosincrática. E o filme não sabe muito bem como expressar essa idiosincrasia. Eu vou dar um exemplo. Existe um determinado momento em que o Luthor está na cadeia e revela um túnel em sua cela e diz: sabia que Moby Dick, a obra-prima de Herman Melville, pode ser recitada a frequências tão altas que se torna uma perfuratriz tônica capaz de abrir rocha sólida? E é assim que a frase é dita no filme. Did you know that Moby Dick can be recited at a frequency so high that it becomes a sonic drill capable of carving through solid rock? Eu sei que essa é exatamente a mesma fala, mas o jeito que ela é lida não tá certo. É como se a direção tivesse olhado e pensado: ok, essa porra é muito maluca, mas nós temos que ser fiéis porque a galera amou essa HQ. Então vamos tentar fazer isso de uma forma que pareça fazer mais sentido. Quando, na verdade, o que eles têm que fazer é ter certeza de que faz sentido, abraçar completamente a loucura e entrar na mesma sintonia desse mundo da Era de Prata moderno. É claro que você pode recitar Moby Dick numa frequência que perfura rocha sólida. Por acaso você leria Moby Dick se isso não fosse possível? Não, sério, é um livro muito grande. Pode parecer que eu tô sendo chato, mas o filme no geral é estagnado e pouco empolgante, sem conseguir transmitir a energia da HQ. É como se eles soubessem lidar com o tom estabelecido pelo Bruce Timm nas animações, mas não quando tem que transpor algo tão surreal quanto essa HQ. Então eles tentam adaptá-la com a mesma metodologia que os episódios da Liga da Justiça e simplesmente não funciona. Não captura o tom maníaco, o senso de humor e muitas vezes nem a emoção do quadrinho. E aí eles se preocupam com outras coisas que não importam, tipo estender a luta final com o Luthor e... caras, vocês não estão entendendo o ponto da HQ. Nós também temos um problema com a estrutura do filme. Entenda, a HQ é dividida em 2 edições diferentes, e enquanto ela junta forma o arco de uma história maior, cada uma meio que é uma pequena história fechada. Então, dá pra entender como várias histórias pequenas amarradas dão num filme muito sem foco, né? Talvez se fosse algo como um filme do Tarantino, sabe, um filme que abertamente divide a narrativa em capítulos, funcionaria melhor, ao invés de simplesmente fingir que a história não é toda fragmentada. E como se não bastasse, essas animações têm 1h10, e o conceito de dividir em 2 partes só ia vir depois. Então, vários capítulos da HQ foram cortados, inclusive alguns que eu gosto muito, como o que foca no Jimmy Olsen e o que se passa no Mundo Bizarro, mas até aí compreensível. O problema é que eles também cortaram o capítulo 10. Para os que não conhecem, essa é a edição que consiste no Superman preparando seu testamento e usando o tempo que lhe resta para fazer a maior quantidade de bem possível, incluindo impedir que uma garota depressiva cometa suicídio, curar o câncer e basicamente criar o nosso próprio universo em um dos meus momentos preferidos de qualquer HQ em todos os tempos. Esse é fácil o capítulo mais importante da série e o que melhor exprime a visão do Morrison em relação ao Superman. Se você olhou pra ele e falou, pode cortar, é sinal de que você não entendeu a HQ muito bem.
E sabe o que realmente é uma merda? Esse foi um dos últimos projetos escritos pelo roteirista Dwayne McDuffie, e foi lançado um dia depois da sua morte prematura aos 49 anos. Ele foi um dos grandes cabeças do desenho da Liga da Justiça, o criador do Super Choque nas HQs, enfim, ele fez muita coisa legal, e eu não quero ter que detonar o filme ou o seu trabalho nele, mas eu realmente não acho que ele consegue fazer justiça à HQ. O design dos personagens é inspirado nos desenhos fenomenais do Frank Whiteley. Infelizmente, ele tem um traço detalhado demais para animação, então ele teve que ser muito simplificado, mas ainda assim é reconhecível. Tem um detalhe muito bom no filme, que é uma pequena alteração em relação à HQ que eu gosto muito. Na luta final, o Superman perde seus poderes temporariamente, enquanto o Luthor consegue poderes kryptonianos temporariamente. Com a ajuda de ciência maluca, o Superman consegue inverter a situação, mas não antes do Luthor conseguir finalmente ver o universo da forma que o Superman vê. Em todo o seu escopo, nós como partes de um Uno que tem apenas a si próprio. Assim, Luthor finalmente compreende a perspectiva do Superman e percebe o próprio egoísmo. Na HQ, o que acontece é que o Superman dá um soco no Luthor e deixa ele nocauteado, mas no filme, ele não faz nada com ele. Ele não precisa. O Luthor cai de joelhos, tendo finalmente sido derrotado de todas as formas possíveis. Esse é um ótimo momento que consegue ser ainda mais poderoso que a sua contraparte na HQ. É uma pena que o resto do filme não seja assim. Por mais negativo que eu tenha sido aqui, essa animação não é nenhuma ofensa, coisa do tipo. É perfeitamente aceitável, mas realmente não consegue capturar o espírito da HQ, mesmo sendo uma adaptação literal. Então, seus olhos não vão derreter assistindo nem nada, mas também não é nenhuma grande necessidade. O que você deve é ler a HQ. Essa sim, obrigatória e uma das melhores publicações da década passada. E eu só percebi agora. Então no final, o Superman vai e se funde com o Sol. Ou seja, ele literalmente virou um grande astro. Eu me divirto muito facilmente.